Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir a luz, a sabedoria, a graça que vem do próprio Deus, para que neste momento, aprofundando o conhecimento da nossa fé, o Senhor dê a cada um de nós esta graça, para que não nos falte o auxílio, a proteção do Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós continuamos o segundo encontro sobre Cristologia. No último encontro nós iniciamos o credo na parte que diz respeito à pessoa de Jesus. E nós comentamos alguns artigos e hoje nós vamos para o artigo 3º, que está no marginal 456 do Catecismo. O Filho de Deus se fez homem. É um mistério que nós celebramos no Natal, a encarnação do Verbo. Então nós podemos pegar aí no Catecismo e nós vamos comentando algumas coisas dentro do Catecismo da Igreja Católica e também dentro daquelas duas obras que eu citei, que nós iríamos usar como uma espécie de bibliografia, a obra do Fulton Sheen, que é sobre a vida de Cristo, e também a obra do Papa Bento XVI, que é sobre a pessoa de Jesus. Então, vamos para o marginal 456. Por que o Verbo se fez carne? Esta é a pergunta que o Catecismo da Igreja dirige, né? Com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos e confessamos, e a gente reza isso, né, todos os domingos. E por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, esta é a verdade de fé. O Verbo desceu do alto dos céus e assumiu a natureza humana. Por que Jesus se fez carne? Por que Jesus, a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, que está lá unido ao Pai e ao Espírito, ele veio aqui e assumiu a carne humana? O Catecismo da Igreja Católica dá 4 motivos, ou 4 razões para isso. O primeiro motivo está no número 457. Diz o texto: o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Então, este é o primeiro motivo. Por que Deus veio aqui a este mundo? Ele veio para nos salvar. E para fazer o quê? Para nos reconciliar novamente com Deus. Então aqui nós lembramos de toda a tragédia do pecado, quando os nossos primeiros pais jogaram fora a graça, a salvação e, consequentemente, o drama do pecado entrou no mundo e toda a tragédia. Por isso Jesus vem aqui. Primeiro motivo, para nos salvar. Olha, abaixo do número 457, existe uma citação de São Gregório de Nissa, que é um dos padres da igreja. Diz o texto, olha: doente, ou seja, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso no-la restituir.
Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz? Então, Deus se faz carne, Deus vem a esse mundo para nos salvar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, número 458. O Verbo se fez carne para quê? Para que assim conhecêssemos o amor de Deus. O ser humano nunca conheceria como é o amor de Deus se Deus não viesse aqui revelar. Então Jesus vem aqui não somente para nos salvar, reconciliar-nos com o Pai, mas para trazer o amor de Deus e manifestar a cada um de nós. Terceiro motivo, 459. O Verbo se fez carne para ser modelo de santidade. Então é para nos inspirar a busca da perfeição e da santidade. Ele é o protótipo, ele é o modelo de santidade. Em quem os santos se inspiram? Em Cristo. Então é dele que provém tudo. Ele é o modelo de toda a santidade. Por fim, o quarto motivo. O Verbo se... 460, né? O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Então, se Jesus não viesse a esse mundo, como nós, seres humanos, iríamos participar da natureza de Deus? Então é por isso que ele se faz carne. Porque à medida em que Deus sai lá do céu, vem aqui a esse mundo e assume a natureza humana, ele leva a natureza humana para dentro da divindade. Ou seja, a natureza humana participa da divindade. E, portanto, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nós sabemos, em primeiro lugar, segundo a doutrina católica, que o início da participação desta natureza divina se faz por meio de qual instrumento? Qual é o instrumento que nos faz participantes da natureza divina? O batismo. Então, no batismo nós somos inseridos na vida de Cristo. Nós nos tornamos partícipes da natureza divina. Porque é no batismo que nós podemos ser chamados filhos de Deus. É o que o catecismo vai dizer depois, em seguida. Pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem. E o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo, assim a filiação divina se torne Filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. É por isso que Jesus assume a natureza humana. É para nos divinizar, é para nos fazer deuses. Olha que loucura, né? Imagina, nós vamos nos tornar Deus no Filho Jesus. É nele que nós nos tornamos deuses. Não é por méritos, por esforços. É unicamente pela graça que ele nos concede, né? Não é possível ser santo com esforços humanos. A santidade não é um esforço humano. A santidade é uma intervenção sobrenatural. É uma graça de Deus que vem e age. Nós só nos abrimos à graça. Mas quem faz tudo é Deus. Isso elimina da nossa cabeça duas heresias, né? Dois perigos que existem comumente aí, que é o pelagianismo. O que é a heresia pelagiana? Contra a qual Santo Agostinho combateu? Pelágio acreditava que com os meus esforços eu posso ser santo. Eu posso trabalhar, eu consigo chegar à santidade. Isso aqui foi condenado pela igreja. Mas existe um outro perigo que é o semipelagianismo. O semipelagianismo é metade eu faço, metade Deus faz. Então Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Isso é heresia também. O que a doutrina católica ensina? Que a graça é intervenção sobrenatural. É Deus quem faz tudo.
Então, padre, mas eu estou querendo ser santo. Tá, esse movimento de querer ser santo é Deus que está suscitando você com uma graça chamada graça suficiente. Então, assim, qualquer movimento que acha, eu quero me confessar, esse movimento quem implantou dentro de você foi a graça, foi Deus. Não tem, isso não é nada, entendeu? Na fila do pão, nós não somos absolutamente nada. Então, esses são os 4 motivos pelos quais o Verbo se fez carne, porque é Ele mesmo que nos salva. Quero aproveitar, nesse sentido, ao comentar esses 4 pontos, usar um pedacinho do texto do Fu Tong Shin, que ele começa a comentar sobre o fato do Verbo se fazer carne. E eu achei, assim, o texto dele é magnífico, e ele coloca aqui na página 35, começando a falar sobre a vida de Cristo. Primeiro ponto que ele apresenta aqui, olha, quando o Verbo se faz carne, a natureza divina, que é pura, que é santa, entra como princípio renovador e toca a natureza corrompida de Adão, que é a nossa natureza. Então imagine, a santidade de Deus, a pureza de Deus, tocar algo que é impuro, algo que é longe da graça. Aí ele começa a dizer assim, com a encarnação de Jesus, ou seja, a partir do momento que nós temos Deus vindo a esse mundo e assumindo a natureza humana, o ser humano não precisa ter mais medo de Deus, como Adão teve medo de Deus logo depois do pecado, né? Lembra de uma das consequências do pecado? É que quando Adão peca, o que Adão faz? Adão se esconde. Ele vai lá, se esconde atrás do arbusto, e aí Deus vem na brisa da tarde, procura Adão, e aí Deus faz a pergunta, né? Adão, onde estás? A pergunta não é uma localização geográfica. Deus não está, Adão, cadê você? Né? Não. Onde está a obra que eu criei? Por que ela se corrompeu? O que aconteceu com ela? Agora, com a encarnação do Verbo, diz Fu Tong Shin, o homem não precisa esconder-se de Deus como Adão fez, pois ele pode ser visto por intermédio da natureza de Cristo. Agora, como que Deus vai ver a natureza humana? Ele não vai ver mais a figura de Adão corrompida. Agora, ele olhando para o Filho Eterno, ele vê a humanidade. E é por isso que ele vem nos salvar. Então, imagine, o olhar de Deus para nós é sempre um olhar de amor. Porque ele não nos olha na figura de Adão, mas a partir de agora ele nos olha na figura de Cristo. Por isso que ele mandou o Filho dele aqui. Porque só o Filho dele, a pessoa divina do Verbo Eterno, poderia nos salvar. Continua o Fu Tong Shin. Deus está agora manifestado em carne. E é isso que nós chamamos de encarnação. Então, quando a gente ouvir a palavra encarnação, nós nos lembramos sempre da pessoa divina de Jesus, que assumiu lá as 2 naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana, numa única pessoa. A isso nós chamamos de natureza hipostática, né? Mas eu sei que tudo isso daqui é um grande mistério, difícil para compreender, mas agora tem um comentário do Fu Tong Shin aqui, que vai tentar esclarecer um pouco o que é isso, né? Deus entrar no tempo e tomar a nossa natureza humana, ou seja, Deus teve uma forma humana, Deus assumiu essa natureza aqui. É difícil para um ser humano compreender isso. Muito difícil para nós compreender. Mas Deus é Deus, né? Deus veio aqui e tal, assumiu a forma humana. Aí o Fu Tong Shin diz assim, olha, é difícil para um ser humano compreender a humildade que estava envolvida no ato de Jesus fazer-se carne. É muito difícil para o ser humano conseguir compreender isso. Mas aí ele dá um exemplo. Imaginemos que fosse possível a uma pessoa despir-se do próprio corpo e enviar sua alma para o corpo de uma serpente. Imaginaram isso? Então, olha, eu vou despir-me do meu corpo, vou pegar minha alma e vou mandar para uma serpente.
Imagine isso. Seguir-se-ia uma dupla humilhação. Primeiro, aceitar as limitações de um organismo serpentino, sabendo o tempo todo que sua mente era superior e que as presas não podiam articular de maneira adequada pensamentos que nenhuma serpente jamais teve. Então imagine, eu pego a minha alma e jogo para uma serpente. Imagina, enquanto eu estava na natureza humana, porque ele está mostrando aqui que nós somos de natureza humana, a serpente é de uma natureza baixa, uma natureza animal, meramente. E você assume uma natureza que é abaixo de você. Isso é uma humilhação. Então, só para você ver, Deus está lá, a sabedoria incriada, eterna, todo-poderoso, luz beatíssima, na felicidade com o Pai e o Espírito, na eternidade. Sair de lá e vir para cá, isso aqui é uma humilhação, gente. Para assumir isso daqui. Ou seja, nós. Então, é a mesma coisa de que um ser humano assumisse a natureza de uma serpente ou de qualquer outro animal, sabendo o tempo todo que você estará sujeito àquela condição de animal. Embora você tenha a sua alma de um ser humano, mas o corpo você assumiu de um animal. A segunda humilhação, então essa já seria uma humilhação, seria o fato desse esvaziamento de si, ser forçado a viver na companhia de outras serpentes. Tudo isso, no entanto, é nada em comparação ao esvaziamento de Deus. Claro que ele só está usando de um exemplo. Não é que, imagine, eu assumindo a natureza de uma serpente. Não, mas Deus está numa dimensão muito, mas muito acima da nossa natureza humana. Mas ainda que fosse possível, isso já seria para nós uma humilhação. Imagine, vamos pensar, você ser um sapo. Assumir a natureza de um sapo. Imagina, gente, que humilhação. Que coisa mais esquisita. Eu pegar minha alma e jogar num sapo. Só que eu estou sujeito e limitado às condições de um sapo. Embora a minha alma seja de um ser humano, mas eu terei que estar sujeito à condição de um sapo. Aí você pega Deus, que é a sabedoria, tudo, e aí ele vem aqui nas limitações do tempo, do espaço, na história, para salvar o ser humano. Então, é um ato extremo de humilhação. Quem fez isso? O Filho de Deus. Esta humilhação de Jesus, ela teve o seu início lá em Belém, quando nós celebramos o Santo Natal, quando ele foi concebido pela Virgem Maria. Era só a primeira de muitas. Não foi só essa humilhação. Aqui só foi o começo das humilhações, para contrabalançar o orgulho do ser humano, que é tremendo. Então, como que você vence o orgulho? Você vence o orgulho com a humildade, com a humilhação. Não tem outro jeito. Só existe um jeito de quebrar uma pessoa que tenha orgulho, ou seja, nós, é com humilhação. Até a humilhação final na morte de cruz. Não houvesse cruz, não haveria manjedoura. Não houvesse cravos, não haveria feno. Ele, todavia, não podia ensinar a lição da cruz como salário do pecado. Ele tinha que tomar a cruz. E Deus Pai não poupou o seu Filho, pois ele amava a humanidade. Era este o segredo envolto naquelas faixas, naquela noite fria e gelada de Natal. Uma criança nascia, fragilmente, necessitada, e aquela criança que nasce é Deus mesmo, totalmente humilhado. E isso Deus faz para quê? Para contrabalançar o orgulho humano, ou seja, para quebrar o orgulho humano. É um modo que Deus encontrou para fazer o quê? Para fazer o ser humano ter sensibilidade e ver o quanto Deus, no seu poder, na sua grandeza, se torna extremamente impotente na fragilidade de uma criança em Belém. Depois ele vai comentar ainda outras coisas a respeito desse ato de humilhação de Deus. Então, tenta depois fazer uma meditação sobre isso. Olha, que ato
extremamente cheio de bondade, de amor, de misericórdia de Deus para comigo. Ele assumir a minha condição humana. Porque às vezes parece assim que, nossa, olha que privilégio de Deus assumir a natureza humana, né? Como se fosse algum privilégio, ainda mais assumir a nossa natureza humana, né? Olha que não existe nenhum privilégio. Isso é um ato extremo para Deus de humilhação. Para fazer o quê? Para pagar o preço que o próprio ser humano jogou na lata do lixo. Porque para quem que foi pago o resgate, ou seja, a salvação? Foi pago pela nossa miséria. E para quem foi pago o preço da salvação? Por nós. E por nós, homens, diz o credo, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. É por isso que durante todos os domingos a gente faz o que nesse momento? Se inclina. No Natal e no dia 25 de dezembro a gente se ajoelha. No Natal e 25 de março, perdão. Que é a festa da Anunciação, dia 25 de março, e no Natal a gente se ajoelha. Porque é um ato no qual você vê a humilhação de Deus. Deus se humilha. Diante desse mistério, o que a gente faz? A gente se inclina, meu Deus do céu. Se Deus se inclinou à nossa baixeza para nos salvar, nós também nos inclinamos. É por isso que a igreja coloca nesse momento uma inclinação ou, como no Natal, de joelhos. Para nos mostrar, olha gente, é um ato extremo de humilhação divina pela nossa salvação. Muito bem, isso aqui dá para a gente meditar, pensar, sobretudo quando a gente estiver nos momentos de vitimismo, carência, né? Se achando o coitadinho, o desprezado, o humilhado. Para de olhar um pouquinho para você e olha para o ato boníssimo de Deus, né? Esses dias eu conversava com uma pessoa, eu atendi uma pessoa que, nossa senhora, a pessoa está... existe dentro de nós uma loucura, né? O orgulho inflama, a vaidade inflama. A nossa tendência é sempre olhar para nós com autopiedade, assim, com dó de nós, né? Ah, eu não consigo. Com essa tendência de coitadismo. Eu falei para a pessoa, para de olhar um pouco para você e olha mais para Deus. Porque às vezes nós ficamos olhando muito para nós mesmos com essa tendência autorreferencial. Ai, sempre eu sou coitado, sempre eu sou lascado, né? Sempre eu que sofro. Ai, eu parece que vim para esse mundo para sofrer mesmo. Ai, Deus abandonou o céu e veio aqui para esse mundo para quê? Para vir passear aqui nesse mundo e se divertir? Não, ele veio aqui para se humilhar, para se arrebentar numa cruz, para nos salvar. Aí você quer que aconteça o caminho com você de que forma, né? Então, quando nós tivermos essa tendência egoísta, muito vaidosa, né? De ficar olhando para a vitrine e olhar com uma autopiedade para si mesmo, saia de você. Gasta um pouco mais de tempo em meditar sobre Cristo, sobre o sofrimento de Nosso Senhor. Você vai ver que o seu sofrimento significa absolutamente nada. Você vai até gostar do sofrimento e vai fazer como os santos fizeram. Senhor, tá pouquinho, manda mais. Porque é assim que os santos faziam. Você acha que o santo vai ficar lá? Ai, tá doendo, eu quero mais, Senhor. Não é porque eles estavam lá numa autovisão referencial de si mesmo, olhando com piedade para si mesmo. Não, é porque eles olhavam para Cristo, via aquela loucura de amor, e eles falavam, eu quero mais. Não é como meditação não é para a gente ficar olhando para nós mesmos. Meditação é para a gente olhar para Cristo. E porque a gente olha para Cristo, a gente sai de nós mesmos, e à medida que a gente vai na direção do amor de Cristo, a gente quer mais daquilo. A gente quer beber daquela fonte. Aprende a amar, aprende com o nosso Senhor. E uma das melhores formas, meus irmãos, sem dúvida alguma, é a encarnação do Verbo até a sua cruz. A vida inteira de Nosso Senhor é uma verdadeira lição para todos nós. Não é à toa que o Catecismo disse lá no 459 que o Verbo se fez carne para quê? Para ser modelo de santidade. É para nos inspirar a ser santos. Porque a santidade é também para nós. É graça, mas Deus quer nos dar essa graça. Deus quer nos fazer participantes da sua vida divina. Então Deus quer nos dar essa graça.
como um presente. Basta você dizer: Senhor, eu quero. Embora tão pequeno, miserável, frágil, mas é isso aqui mesmo que o Senhor vai ter que fazer santo. E aí, gente, aí existe, essa é a verdadeira correspondência para a santidade. É você se perceber impotente. São Paulo fala isso na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, né? É na fraqueza que a força se manifesta. Pois quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Quanto mais fraco, quanto mais débil, quanto mais impotente, melhor é. Porque isso é esvaziamento. Quanto mais cheio de nós mesmos nós vamos ficando, menos espaço para a graça. Porque nós confiamos mais em nós, ou seja, pelagianismo. Esforço, o meu esforço, é o meu tercinho que vai me fazer santa, padre. Não, seu tercinho não vai te fazer santo porcaria nenhuma. Pode ficar rezando, se você confiar no seu tercinho, porque você está confiando nas suas capacidades, na sua potencialidade, não vai santificar. O seu terço vai te santificar à medida em que, contemplando os mistérios da vida de Cristo, você diz: Senhor, nossa, quanto mais eu me aproximo de Ti, mais eu me sinto impotente, mais eu me sinto longe. E aí Deus pode, através dessa fragilidade humana, chegar e fazer com que a graça aconteça. Nesse sentido, o Papa Bento XVI, né, na obra Jesus de Nazaré, quando ele começa a comentar a infância de Jesus, e ele fala sobre o nascimento de Nosso Senhor, ele começa a fazer uma bonita explanação sobre a manjedoura, que às vezes a gente nem pensa, né? A gente vê lá no Natal a manjedoura, e ao lado da manjedoura nós vemos dois animais que estão ali, né? O burrinho e a vaca, né? E o Papa Bento XVI diz que a manjedoura, ela é símbolo da Arca da Aliança. Lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, Moisés construiu a Arca da Aliança, e por onde o povo passava ia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo do quê? Da presença de Deus. Onde estava a Arca, estava a presença divina. A manjedoura agora se torna a Arca da Aliança, porque ali está a presença divina. Só que agora não é uma presença meramente espiritual como estava no Antigo Testamento. Agora é uma presença encarnada. Tem carne aquela presença. É física, você pode tocar. Só que na Arca da Aliança, você tinha ao lado dois seres, que eram dois querubins. Agora você não tem dois querubins. Agora você tem dois animais abaixo da natureza humana. Olha que interessante. Aí o Papa Bento XVI vai comentar o seguinte: Santo Agostinho, olhando para o presépio e comentando, ele interpelou o significado da manjedoura e disse assim com pensamento à primeira vista que o Papa Bento XVI parece que é inconveniente o pensamento de Santo Agostinho. Você fala assim: ai, mas será que Santo Agostinho não deu uma forçada, né, nesse pensamento? Ele diz assim, olha: examinando atentamente, a manjedoura encerra uma verdade profunda. Qual é a verdade que a manjedoura encerra? A manjedoura é o lugar onde os animais encontram o seu alimento. Então, os animais vão lá. Por que o burrinho está ali? Por que a vaca está ali? Porque a manjedoura é o lugar onde se deposita comida. Agora, porém, jaz na manjedoura aquele que havia de apresentar-se a si mesmo como o verdadeiro pão descido do céu, como o verdadeiro alimento de que o homem necessita para ser pessoa humana. É o alimento que dá ao homem a vida verdadeira, a vida eterna. Agora ali não tem somente um alimento que sacia a fome biológica daqueles animais, mas ali está o sentido do universo. Na pobreza do nascimento de Jesus, delineia-se a grande realidade em que misteriosamente se realiza a redenção dos homens. Deus abaixou e veio até nós. Aparecem então dois animais, como que representando a humanidade, por si mesma, desprovida de compreensão. Por que os dois animais estão lá? O burro e a vaca. Porque eles simbolizam nós, está dizendo o Papa Bento XVI. É a humanidade desprovida de conhecimento. O burrinho e a vaquinha que a gente vê lá no presépio simboliza quem? É nós.
Porque aqueles dois animais estão lá, diz Bento XVI, sem saber o que está acontecendo ali. E a humanidade, muitas vezes, quando se coloca diante do presépio, fica assim. Ai, que bonitinho, aquele bebezinho fofucho. Aí tem um Jesusinho gordinho, né? Ai, coisinha linda. Ai, como é lindo o Natal. Mas a humanidade não entende o que está acontecendo ali, gente. Diz Bento XVI, né? A humanidade desprovida de compreensão que diante daquele menino, diante da aparição humilde de Deus no estábulo, chega ao conhecimento e na pobreza de tal nascimento recebe a epifania que agora ensina a todos a ver bem depressa a iconografia que mudou o mundo, né? Então, veja, os animais são símbolos da humanidade que não entende, que não compreende a magnitude do amor de Deus manifestado aonde? Não num palácio real, mas num lugar onde se põe comida para animais. É ali que Deus foi depositado. Aquele que a gente vem a todas as missas e recebe aqui, né, do altar, o pão descido do céu, que em cada Eucaristia é transubstanciado, né, do pão, vinho, corpo e sangue de Cristo. Aquele nasceu na simplicidade de Belém, num lugar assim inóspito, né, um lugar onde ninguém desejaria nascer. De fato, Deus ultrapassa, né, a nossa capacidade racional assim numa proporção ultra, mega, hiper, né, que a gente fala assim, meu Deus do céu. O próprio Fulton Sheen, num comentário que ele vai fazendo sobre o nascimento, ele diz assim que acho muito interessante essa frase aqui. A divindade sempre está onde menos se espera. Deus sempre está onde menos a gente espera. Às vezes nós pensamos que Deus está lá, naquele lugar certinho, né? E naquele lugar porco, nojento, miserável, Deus não estará, né? Mas a divindade sempre está onde a gente menos espera, né? Quando nós estamos lá na nossa miséria, olhando para nós mesmos, lembre, Deus se tornou acessível e veio tocar aqui essa fragilidade, essa miséria, essa podridão que sou eu. É aqui, nesse lugar, né? Que às vezes a nossa tendência é de achar que nós estamos, quando eu estou em estado de graça, bonitinho, rezando na igreja, nossa, olha como Deus está feliz comigo. E quando eu estou lá naquele estado caótico, nebuloso, trágico, né? Aqui Deus nem olha para mim. E é justamente para aquela porcaria lá que Deus veio, né? Somos nós. Então a divindade sempre está onde a gente menos espera. E lá ela se manifesta com a sua graça. Quando a gente acha que não é possível, é lá que ela está. Mas vamos seguir com o catecismo, né? O comentário desses dois grandes sábios nos ajudam também a entender um pouco da grandeza do mistério da encarnação, né? Ainda há muito que se falar, há muito para se comentar, né, a respeito do mistério da encarnação, sobre essa perspectiva teológica que vai ampliando o nosso horizonte, né? Nossa, às vezes a gente nunca para pensar nos detalhes. E é por isso que a teologia enriquece a nossa meditação. Por exemplo, por que a gente precisa ler e conhecer? Porque isso vai nos ajudar na meditação. Quando a gente vai meditar sobre alguma coisa, quanto mais o seu imaginário está alimentado, mais fácil é de você meditar. Quanto menos material você tem lá na imaginação, mais difícil de meditar. Então agora você pode imaginar, quando você for meditar lá sobre o presépio, imagine que você é um burrinho que está lá. E para que serve o burrinho lá? O Papa Bento XVI vai comentar depois, olha, o burrinho e o boizinho estarão lá, embora sem compreender aquele mistério, são eles que aquecem aquela criança que está envolta em faixas. Até mesmo com a respiração deles.
eles aquecem aquela criança. Então, Senhor, né, chega diante do presépio no final do ano, no Natal, Senhor, que eu possa ser o burrinho no presépio, né? Que eu possa ao menos estar lá para aquecer-vos, para dar um pouco de amor para vós. Que eu possa ser o burrinho que entra com o Senhor na cidade santa de Jerusalém. Olha, o burrinho presente de novo, né? E que o Senhor entra montado para entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém, embora tristemente o Senhor será morto, crucificado, quando entra em Jerusalém. Mas que eu possa ser o seu burrinho para te carregar. Que eu possa ser o burrinho para aquecê-lo nas noites frias, né? Porque às vezes eu não compreendo a loucura do seu amor, eu não compreendo o mistério que o Senhor assumiu. Enfim. Vamos à frente, né? 461. Então nós já comentamos um pouco sobre isso. A encarnação, só vou tomar os pontos aqui. 461, diz lá: retomando a expressão de São João, o Verbo se fez carne, a Igreja denomina encarnação o fato do Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Então isso já está esclarecido. Em um hino atestado por São Paulo, a Igreja canta o mistério da encarnação, né? Esse texto aqui é o texto mais antigo escrito pelo apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11, né? Que é chamado de hino cristológico. É um dos hinos mais antigos do Novo Testamento. Até mais antigo que os próprios evangelhos. Então, veja. E olha o texto que São Paulo escreve lá. A gente, às vezes, ouve em alguns domingos na liturgia, né? Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, de escravo, tomando a forma humana. E achando em figura de homem, humilhou-se. Nós já falamos dessa humilhação, né? E foi obediente até a morte e a morte de cruz. Aí depois, a partir do versículo 9, que não está contido aqui, vem o processo de exaltação. Até aqui do versículo 5 até o versículo 8, do capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, é a descida. Do versículo 9 até o versículo 11, depois se vocês quiserem chegar em casa ou pegar a Bíblia e ver, é o processo de subida, onde São Paulo vai dizer: humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que perante o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e abaixo da terra, nos infernos, e toda língua reconheça para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, processo de descida, processo de subida. Ele desce, aniquila-se, esvazia-se, e aí o Pai eleva o Filho e sobe com o Filho. Então, esse é o caminho da santidade. É você aniquilar-se, porque daí Deus vai pegar você quando você não tiver mais nada, estiver vazio. Aí Deus sobe você e te eleva, porque daí é fácil de elevar. Agora, enquanto nós estivermos cheios do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa autossuficiência, Deus não trabalha. Deus vai tentar quebrar, né? Como fez com São Paulo, como fez com tantos outros santos. Mas na pedagogia divina, o melhor caminho é humilhação. É a gente se humilhar, se esvaziar, humildade ou virtude complicada. Mas é por isso que todo o tratado de teologia espiritual, ou seja, de busca de perfeição e santidade, diz: a virtude fundamento para a santidade é a humildade. Não tem como. Eu vou conquistar outras virtudes. Se não tiver humildade, não tem como construir o edifício espiritual. Todo edifício espiritual precisa ser construído na humildade. Ela é o fundamento da vida espiritual. Mais ou menos dá para a gente pensar a humildade como o processo de... Quando você vai construir uma casa, né? Processo de fundação. É você começar a tirar terra, para depois vir um concreto, que seria a ação divina, né? Então você vai tirando de si mesmo,
tirando terra para que depois você possa fazer essa fundação. E aí quem vai fazer essa fundação é Deus, que vai sustentar. A humildade é isso. Sem essa virtude é impossível. Muito bem, vamos para o ponto 464 do Catecismo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aqui nós vamos entrar em contato, por isso nós vamos parte por parte, porque senão vocês vão virar uma confusão, porque é muita informação. Aqui nós vamos entrar na parte das heresias cristológicas, ou seja, os erros cristológicos que aconteceram no século IV e no século V. Porque toda a doutrina teológica clara da Igreja a respeito da pessoa de Jesus está fundada em 4 concílios da história da Igreja. Isso aqui, se vocês quiserem gravar, marcar, que são os 4 primeiros concílios da história. Primeiro concílio, vocês vão ver. 325, Nicéia. 381, Constantinopla. Então são os 2 primeiros concílios, que formou o símbolo niceno-constantinopolitano. A junção desses 2 concílios formou o credo, que é o credo grandão, que a gente reza com frequência aos domingos aqui no santuário, né? Que é o credo niceno, concílio de Nicéia, constantinopolitano, concílio de Constantinopla. Então, 2 concílios, 325, Nicéia, 381, Constantinopla. Depois, mais tarde, nós vamos ter mais 2 concílios importantes, que nós já vamos ver eles aqui. O concílio de Éfeso, 431, e o concílio de Calcedônia, 451. Esses são os 4 concílios mais importantes no que tange a cristologia. Se você vai falar da pessoa de Jesus, quer conhecer a pessoa de Jesus, a questão dogmática de fé católica, esses 4 concílios. Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia. Nós vamos ver isso agora no texto. 464. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Em Jesus não tem nenhuma confusão. Olha o que diz a fé católica. Isso que, se vocês quiserem grifar, para vocês terem bem clarinho, quando a gente diz lá todo domingo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos diante das heresias que a falsificaram, né? Então, quando vocês ouvirem a palavra heresia, Heireses significa o quê? Erro. Então, é erro. É um erro doutrinário. Isso, você é um herege. Quando você chama uma pessoa de herege, ou seja, você está no erro. Você é uma pessoa errada. Então, a heresia é sempre uma coisa ruim. Heireses, né, no grego, significa justamente erro. Vamos ver, então, as heresias. 465. As primeiras heresias, mais do que a divindade de Cristo, negaram sua humanidade verdadeira. A principal delas foi o docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. Mas desde o século III, a Igreja teve de afirmar contra Paulo de Somósata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus é o Filho de Deus por natureza e não por adoção. Por quê? Porque existia uma heresia também chamada adocionismo. A heresia adocionista dizia o quê? Que, olha, eles falavam assim, que no momento em que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, o Pai lá no céu adotou Jesus.
Isso adocionismo vem justamente de adoção. Então, Jesus nasceu normal lá da Virgem Maria, ele era só homem. Aí, no momento do batismo, o pai adota o filho. Essa é uma heresia, porque a fé católica não crê nisso, nós não cremos nisso. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, olha aí, falando dele, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, homoousios, do Pai. Homoousios significa da mesma substância do Pai. Então, ele tem a mesma essência, a mesma natureza. Jesus é Deus. Essa é a nossa fé. Então, nós cremos que ele lá na eternidade foi gerado pelo Pai. Não criado. Ele não é uma criação. Quem foi criado? Nós. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado no seio eterno do Pai. Não criado. E ele é da mesma substância do Pai. Portanto, é Deus. Ele é o Filho de Deus. E condenou Ário, a heresia ariana, que afirmava que o Filho de Deus veio do nada. Nos primeiros séculos, então, você vê que a loucura estava instaurada ali. Ou seja, se ele veio do nada, ele é de uma substância diferente do Pai. Portanto, ele não é filho do Pai. Ele não é filho de Deus. Essa heresia também foi condenada, o arianismo. 466. Uma nova heresia chega aí. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante dela, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que, abre aspas, o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu e se fez desde a sua concepção. Por isso, vem a afirmação. O concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Tanto é que o dogma que nós celebramos no dia 1º de janeiro, né, que é o dogma da maternidade divina de Maria, foi defendida nesse concílio de Éfeso. Mas não foi para defender um dogma mariano, foi para defender a verdade dogmática a respeito de Cristo. E porque defendeu a verdade dogmática a respeito de Cristo, ficou clara a verdade de fé a respeito de Nossa Senhora. Que os protestantes, em certa proporção, aceitam essa verdade de fé. Outro grupo mais, vamos dizer, neopentecostal, não aceita muito. Dizer que Maria é mãe de Deus. Ah, mas como ela é mãe de Deus? Se Deus é eterno, Maria existe no tempo. Como que uma realidade do tempo é mãe do eterno? Não, simplesmente não é essa a interpretação e não é essa a verdade de fé que nós cremos. Nós cremos que Maria, ela é mãe de quem? Ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus em que sentido? Ela não é mãe da primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, nem da terceira. Ela é mãe da segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, que é Jesus. Então ela é a mãe de Jesus. E Jesus é o quê? Deus. Portanto, ela é mãe de Deus. Ela é mãe da segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, que assumiu a natureza humana. Só que você não separa a natureza divina da natureza humana. Elas estão unidas. E é isso a fé chama de união hipostática. Hipóstase, união de naturezas numa pessoa. A pessoa divina do Verbo possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso a gente diz verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Espero que vocês não estejam confusos. Muito bem, mas não para por aí as heresias, né? 467, vem mais heresias. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana
tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumido por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontando com esta heresia, o Concílio Ecumênico de Calcedônia, em 451, definiu. Aí vem a definição do Concílio de Calcedônia, né, para combater a heresia monofisista, dizendo que a natureza física, né, de Jesus tinha sido quase que absorvida pela sua natureza divina. Por isso o monofisismo, né? 468. Então aqui vem a definição, não vou ler a definição, mas vamos partir para o 468. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, o Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553, confessou a propósito de Cristo, abre aspas, não há senão uma única hipóstase. Hipóstase significa pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. Então, aquele que morreu na cruz é Deus. E aquele que está lá é um da Trindade. É a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade. É Jesus. Ah, mas quem morreu na cruz? Pode surgir a pergunta. Quem morreu na cruz? Jesus. A pessoa de Jesus morreu na cruz. Ah, mas daí todo mundo vai... Mas quem morreu? Deus ou o homem? Você não pode separar. Porque hipóstase significa pessoa. Jesus é uma hipóstase, uma pessoa que possui duas naturezas, divina e humana. Essa pessoa não se separa as naturezas dela. Então, quem morreu na cruz foi Jesus. Jesus é uma pessoa divina e humana. É ele que morreu na cruz. Quando a gente entrar lá na parte do creio, no catecismo, vai ficar mais claro isso, né? Quando for falar sobre a morte de Jesus. Aí nós vamos ver detalhadamente o que acontece na morte de Jesus. A separação do corpo, da alma, que é o processo que acontece conosco, né? Aí a gente vai entender o que é de fato a morte. Porque aí às vezes a tendência é ficar separando a natureza divina. Mas quem morreu na cruz? Jesus divino ou Jesus humano? Morreu Jesus, ponto. Aí nós vamos entender o que é a morte. A morte é separação do quê? De corpo e de alma. A alma morre? Não. A alma é imortal. A alma de Jesus permanece viva. O corpo se separou da alma. E para onde foi o corpo? O sepulcro. Só que o corpo de Jesus que está no sepulcro é plenamente o corpo de Deus, da segunda pessoa divina Santíssima Trindade. Por isso que aquele corpo não sofre a corrupção. E no terceiro dia ressuscita. Diferentemente dos nossos corpos que sofrem a corrupção. Aquele corpo não sofre. Então Jesus está tão unido à sua alma como está unido ao seu corpo. Mas o que aconteceu? Aconteceu o processo normal que acontece com qualquer ser humano. A morte é o quê? Separação do corpo e da alma. No momento exato que você morre, a sua alma não morre. A sua alma, ela vai ou para a eternidade, ela vai para a eternidade. Agora, resta saber se essa eternidade é a eternidade salvação ou condenação. Ou seja, vai para o inferno ou vai para o céu. O corpo vai para o cemitério. Só que aquele corpo que foi para o cemitério, conforme a fé nos ensina, um dia ele também vai se unir àquela alma e vai acontecer a ressurreição. Se aquela pessoa estiver no céu, ela vai ser gloriosa para o céu. Se ela estiver no inferno, o corpo vai também para o inferno. E vai sofrer as consequências do inferno eternamente. Enfim, mas é parte daquilo que nós vamos tratar adiante. Ok?
470. Vamos mais um pouquinho para a gente concluir essa parte, pelo menos aqui do parágrafo. Primeiro, de que maneira o Filho de Deus é homem? Então agora nós vamos entender. De que maneira a divindade assumiu a natureza humana segundo a nossa fé. Uma vez que na união misteriosa da encarnação a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade, e a do corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, teve de lembrar toda vez de que a natureza humana de Cristo pertence impróprio à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Isso aqui é importante. Tudo o que Cristo é e o que faz nele depende do um da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu próprio modo de existir pessoal na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. Então, evidentemente, que se Jesus assumiu o corpo, ele traz o um da Trindade, ou seja, a segunda pessoa traz para cá, na humanidade, o modo de agir de Deus. Só que, ao mesmo tempo, aquele corpo de Jesus, estando sujeito a este tempo, ele vive as realidades do tempo. Como, por exemplo, então Jesus não precisou aprender a ler, porque ele já era Deus. Não, ele precisou aprender a ler na sua humanidade. Nossa Senhora teve que ensinar ele lá, não vai ensinar A, E, I, O, U, né? Ela foi ensinar o alfabeto aramaico, né? Claro, para o Nosso Senhor. Mas ela teve que ensinar isso. Ele passou por todo o processo normal, conforme uma criança naturalmente vive. O Evangelho de Lucas é claro ao dizer isso. Lucas capítulo 2, versículo 52. E Jesus crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus. Então, embora aquele menino que está lá é Deus, no processo do desenvolvimento da sua humanidade, é um processo natural, como toda e qualquer criança. Claro que talvez as aptidões daquela criança eram muito maiores do que de outras crianças. Porque você vê, por exemplo, Nosso Senhor fazendo coisas com 12 anos, o menininho lá no templo dando um show, né? Que os mestres e doutores da lei ficavam assim impressionados com a sabedoria daquela criança. Porque de fato tem ali a graça operando, né? Não tem nenhum pecado, então aquilo ali é a perfeição, né? Daquilo que deve ser todo ser humano. Então, é o protótipo, o modelo de tudo, né? 471. Vamos falar da alma de Cristo. Então, Jesus tem uma alma humana, como todos nós temos alma. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Isso aqui é um erro. O apolinarismo é uma heresia. Contra este erro, ou essa heresia, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Jesus também teve alma. Tem alma, né? Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência, no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar, crescer em sabedoria, estatura e graça. E também informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Então, ele foi aprendendo na sua alma tudo. Isto correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário. Foi porque ele quis abaixar-se voluntariamente, assumindo a forma humana e se sujeitando a esta forma humana, que Jesus teve que passar por todo o processo normal de um ser humano. É um pouco daquilo que nós vimos lá em Fontonchim, né? É como se você pegar, né, a sua alma e jogar lá na serpente. Você vai ter que... mas como que é rastejar? Alguém sabe rastejar aqui?
Talvez quando criança nós rastejávamos, né? A gente gatinhava, né? Mas nós não sabemos rastejar. Então a gente teria que aprender a rastejar como uma cobra. Nós temos que fazer aquilo que é próprio da natureza da cobra. Assim foi com Jesus. Ele veio aqui e se sujeitou à natureza humana, assumindo tudo aquilo que a natureza humana é, na sua totalidade, e fazendo tudo aquilo que a natureza humana é. É claro que, ao mesmo tempo, 4:7-3, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração humano. Por exemplo, Jesus está lá numa situação e sabia o que as pessoas estavam pensando. Embora isso daqui a capacidade humana não consegue abranger, né? Por mais que a gente veja aqui, né? Eu olho para a Aline, eu olho para qualquer pessoa, eu não sei o que ela está pensando. Eu posso supor que uma pessoa está pensando. Mas Jesus conhecia os corações por dentro. Então, ao mesmo tempo que tem ele sofre a humilhação e entra em conformidade com aquilo que é próprio da natureza humana, há também ali o da Trindade, ou seja, a divindade também está ali. Por isso ele é capaz de perscrutar e conhecer os pensamentos humanos. Muito bem. 4:7-5, a vontade humana de Cristo. Então, assim como Jesus tem alma, tem inteligência, ele tem vontade. Só que aqui o catecismo vai nos mostrar que Jesus possui duas vontades. Vamos lá. Paralelamente, a Igreja confessou no sexto concílio ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes. Então elas não ficam lá em luta, né? Mas elas cooperam, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. Então, embora você veja lá Nosso Senhor no Getsemane, ou seja, lá no Horto das Oliveiras, uma das frases talvez que pode causar uma certa confusão na nossa cabeça. Pai, se é possível, afasta-te de mim este cálice. Mas aí ele diz em seguida, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então veja, a vontade da humanidade de Cristo ali é a vontade da natureza humana do quê? De querer fugir da cruz. Todos nós temos horror à cruz. Mas Jesus faz o quê? Ele pega aquela vontade humana, que está na natureza humana, porque ele assumiu a natureza humana, ele humilhou e assumiu a natureza humana em tudo, exceto no pecado, e faz com que aquela vontade humana de fugir da cruz não o faça fugir da cruz. Mas ele faz aquilo que o Pai quer, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí ele faz com que aquela humanidade seja o quê? Fortalecida. Então, quando a gente vê esta passagem do Santo Evangelho, inclusive está lá dentro do contexto da Semana Santa, ela é uma excelente meditação para nós. Assim como a humanidade de Cristo assumiu a dor, a cruz, e há ali na natureza humana de Cristo uma, entre aspas, né? Em nenhum momento Jesus quis pecar. Não é possível que Deus peque. Então a pergunta, Deus podia pecar? Claro que não. Deus não pode pecar. Mas o que Jesus faz? Ele toma a forma humana, toma a natureza humana que quer fugir da cruz e fortalece aquela vontade para quê? Para que ela possa querer abraçar a cruz. E coopera para isso. A vontade humana de Cristo, diz o Catecismo, segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. Então, Jesus se subordina ao Pai e faz aquilo que está lá no seio da Trindade, que ele como filho assumiu para vir salvar aqui, como o Catecismo disse anteriormente,
tudo aquilo que o Pai, o Espírito e Ele decidiram, Ele quer. Embora a natureza humana, por tendência, ela queira fugir, né? A gente não gosta da cruz, né? A gente quer fugir da cruz. O verdadeiro corpo, 4:7-6. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. É por isso que Deus agora tem um rosto e nós podemos fazer imagens, né? Olha aqui porque nós fazemos imagem. No 7º Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sacras. É por isso que nós temos imagens. Porque, mas daí vem os nossos irmãos protestantes e lutam contra nós, porque você não pode ter imagem de... não se faça imagem de uma coisa. Mas a partir da encarnação do Verbo, Deus tem um rosto. Qual é o rosto de Deus? É Jesus. Ele tomou uma forma humana. Você pode pintá-lo, desenhá-lo, porque ele tem rosto. Tem forma humana. Então, com isso, a igreja entende que as imagens sacras, né? Por exemplo, na Estação da Via Sacra, nós vemos quantas imagens expressas da pessoa de Jesus. Elas podem ser desenhadas, pintadas, por quê? Porque agora Deus tem rosto. No Antigo Testamento, de fato, você não pode expressar. Até na igreja não se pode desenhar a imagem do Pai. Porque o Pai não tem rosto, né? Então, não vou entrar numa polêmica aqui, mas aquela imagem do Pai eterno, ela é herética, né? De certo modo. Complicado, mas não vou entrar nesse problema também. Porque o Pai não tem rosto. Quem tem rosto é o Filho. O Pai não expressa o rosto, né? O que nós sabemos, a única coisa que nós temos do Pai no Antigo Testamento é voz. A voz do Pai disse: este é meu Filho muito amado, nele está o meu bem-querer. Então, o Filho tem rosto, tem voz, né? A gente pode tocar, até a primeira carta de São João, João começa descrevendo, né? Aquilo que vimos e ouvimos do Verbo, nós apalpamos, nós tocamos, né, do Verbo eterno. Então, ele pode dizer isso, os apóstolos podem, nós tocamos nele. Tomé, por exemplo, nosso Senhor pede: ó Tomé, põe o seu dedo aqui do lado, não sejas incrédulo, mas fiel, meu Senhor e meu Deus, né? Então, verdadeiro corpo de Cristo. Depois, 4:7-8 fala sobre o coração do Verbo encarnado, né? Jesus teve um coração. Coração sempre é a sede, o lugar dos sentimentos, né? Das emoções. Então, Jesus conheceu-nos, amou-nos durante sua vida e na sua agonia e paixão, entregou por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-se e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. A imagem do Sagrado Coração de Jesus, portanto, ela é a expressão desse amor de Deus por todos nós. Amém? Muito bem. Então, no próximo encontro, nós continuamos com o parágrafo 2º, concebido pelo poder do Espírito Santo, e nascido da Virgem Maria. Vamos tomar mais alguns pontos. Aí nós vamos começar a falar um pouco de Nossa Senhora, né? Que está intrinsecamente ligada a esse mistério da encarnação. Aí a gente entra na polêmica que teve aí nos últimos dias, né? Com relação à corredentora, medianeira de todas as graças, né? Não sei se vocês chegaram a ver na internet, mas para esclarecer algumas coisas, que nem tudo que está na internet é como é, né? A internet, na verdade, se torna um campo de guerra, de batalha, às vezes, e se torna alvoroço, né? A internet se torna um problema porque todo mundo pode ir para lá e jogar suas verborreias, falar, enfim. Aí sempre se torna um caos, né? E às vezes as nossas fontes de acesso às coisas nem sempre são as melhores, né? Às vezes nem sempre a gente vai à fonte, mas a primeira manchete espalhada é aquilo que se torna uma verdade, aí o estrago
está instalado, né? Então vamos fazer nossa oração, agradecendo a Deus, nos colocando também de joelhos diante de nosso Senhor, assim como vimos hoje a grandeza desse mistério do qual a nossa capacidade humana não é capaz de perscrutar, por mais que nos esforcemos, por mais que nos dediquemos, por mais que meditemos, sempre estaremos aquém daquilo que é esse grande mistério de amor de Deus por nós. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nos aproximamos do presépio, por todas as vezes que nos aproximamos de vossa encarnação e não conseguimos compreender o quão grande é o vosso amor por nós. Mas aqui estamos, Senhor, de joelhos diante da tua presença para pedir e suplicar. Dai-nos, Senhor, esta graça de ver esse amor extremo, sem limites, o quanto nos amais. Ensinai-nos, Senhor, a compreender, através da nossa limitação, um pouquinho desse amor e fazer que possamos, como vós, doar a nossa vida, oferecer-nos sem olhar para nós, sem ficar com essa autopiedade, mas que nós possamos mergulhar cada vez mais na grandeza do vosso amor. Tudo isso nós pedimos a intercessão de vossa Santa Mãe, aquela que viveu completamente todo este mistério, pois conforme o evangelista Lucas recorda, Maria guardava e meditava todos estes fatos em seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.